O plano original da tese era a detecção de drogas de abuso, as substâncias que são controladas, ilícitas, que causam alguma dependência. As drogas de abuso seriam, por exemplo, usuários de cocaína, de qualquer tipo de droga ilícita. Uma vez que a gente decide trabalhar com drogas de abuso, não é igual comprar reagente químico para o laboratório convencional. Não é só pegar, ligar na empresa X, Y ou Z e falar, eu queria comprar tal reagente. Você tem que pegar, conseguir licença da Anvisa. Isso fez com que o William ficasse por pelo menos um ano. A gente ficou correndo atrás, ele ficou desenvolvendo metodologias para moléculas ou compostos químicos similares, para falar assim, a gente tem certeza de que vai dar certo, então a gente pode comprar agora essa droga que tem controle da Anvisa. Uma das alternativas foi a detecção dessas substâncias que são adicionadas como adulterantes, principalmente de cocaína, que a gente trabalhou. Normalmente, quem comercializa a droga, não oficialmente, né, esses traficantes que usam ou vendem essas drogas, o que eles fazem normalmente? Eles querem obter dinheiro sem vender muito do princípio ativo da droga. Por exemplo, procaína, benzocaína, aminopirina, cafeína, são compostos que eles adicionam na droga para aumentar o volume da droga e vender menos cocaína para alguém, ou menos da droga, mesmo menos do princípio ativo dessa droga. Outra era a determinação de explosivos. Esse foi o primeiro dispositivo que a gente criou voltado para essa parte científica. A gente consegue detectar 5 explosivos diferentes a partir de 3 reações químicas diferentes que a gente consegue realizar no papel. Esse trabalho até foi capa de uma revista científica, né, do Analytical Methods. Tem muitas coisas novas, né, surgiram da tese do William. Prêmio Desenvolvimento de Sensores Eletroquímicos e Colorimétricos para Aplicações em Amostras de Interesse Forense. Autor, William Reis de Aquino, do Programa de Química. Orientador, professor Tiago Regis Longo César da Paixão. A quantidade de trabalho que ele desenvolveu por uma tese é bem diferenciada de vários alunos que já passaram aqui pelo Instituto ou também pelo próprio meu grupo de pesquisa. Ele fez muitos trabalhos paralelos. Acho que então isso é algo que deve ter chamado a atenção um pouco da banca que analisou. E outro é que ele trabalha com esse tipo de desenvolvimento de sensores químicos, por exemplo, em papel, de interesse forense, é uma área bem nova dentro da química analítica. Então, o papel, naturalmente, a celulose, as fibras dela proporcionam uma característica hidrofílica. Então, ela interage bem com a água, então ela molha. A cera, ela é hidrofóbica. Então, você imprime o seu dispositivo. Então, nesse caso, cada uma dessas regiões aqui, você pode fazer uma análise, por quê? Na hora que você põe uma gotinha de água, meio aquoso, ela fica delimitada pela barreira de cera. Então, você pode cortar determinados spots e fazer essas análises dos testes colorimétricos aqui. Então, você pode pingar uma gotinha de solução dos seus reagentes e depois adicionar a amostra e ver a mudança de cor. Então, eu posso adicionar uma quantidade do reagente no papel e quando eu tiver uma determinada amostra que eu queira saber se tem aquele composto, que pode ser uma droga ou um explosivo, a gente pode simplesmente pôr uma nova gotinha dela e na hora já tem uma mudança visual. No caso do papel cromatográfico, você pode pôr uma gotinha nessa zona central e que ela se espalha. Então, nesse caso, você pode mobilizar determinados reagentes em cada uma dessas pontinhas e fazer uma análise em cada uma delas. Então, você pode, por exemplo, nesse caso, você pode fazer 3 análises numa única gota. 3 explosivos, ou 3 adulterantes, ou 3 drogas. Todos esses aqui são dispositivos com objetivo colorimétricos. Mas um dos principais trabalhos que a gente desenvolveu foi no sentido de fazer dispositivos eletroquímicos. Então, você pode desenhar o seu layout no papel e pintar. E, então, esses dispositivos a gente pode conectar no equipamento diretamente, não precisa de mais nenhuma etapa. Simplesmente pega um clipezinho aqui, conecta cada um deles no equipamento e faz a análise. Você vai medir um fluxo de elétrons. Basicamente, você aplica uma diferença de potencial e esse fluxo de elétrons ele vai gerar uma corrente elétrica, que é o que a gente mede nesse caso. E essa corrente, esse fluxo de elétrons, ela é diretamente proporcional à concentração. Quanto mais tiver daquela substância, se ela oxidar ou reduzir, então maior vai ser a sua corrente, maior vai ser o sinal analítico. Então você vai saber quanto tem pela quantidade de corrente que passou pelo sistema. Então quando eu fizer a adição da amostra sobre essa região aqui, por microcapilaridade, essa solução se espalha. Então eu tenho um teste confirmatório, nesse caso, para um único composto. Cada zona de detecção aqui tem um reagente para o mesmo composto, nesse caso, mas que poderiam ser diferentes. Nesse caso, eu tenho uma ideia de reprodutibilidade das análises, porque todos têm a mesma distância e os mesmos reagentes.
Então, eu posso fazer análise do mesmo composto aqui, e na parte eletroquímica eu posso analisar ou o mesmo composto e ter agora algo mais quantitativo, já que é uma técnica instrumental, ou eu posso simplesmente analisar outros componentes dessa amostra. Então, em tempo real eu tenho a obtenção da informação colorimétrica, como eu tenho a informação eletroquímica.